Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, é uma honra estarmos juntos para estudarmos o Evangelho, refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, primeiramente, e a ajuda de Kardec com sua obra maravilhosa, traz muitas elucidações para nós. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o teu que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, e ver também parábola do festim das bodas, do capítulo 25, capítulo 18, item 1. Hoje quem vai conduzir a nossa reflexão vai ser a Vera. Boa noite a todos. Está dando para escutar aí atrás? Eu falo às vezes um pouco baixo. É um prazer estar aqui novamente, falando com vocês, poder passar um pouquinho, né, do meu conhecimento, porque o meu não é tão grande quanto tantas pessoas têm muita capacidade, né? Mas a gente estuda, a gente gosta da doutrina, e passar alguma coisa de bom para as pessoas é muito bom, principalmente para o coração, né? Então, hoje eu trouxe um tema para falar para vocês, e eu intitulei como Expansão da Consciência. Eu vou ler para vocês o que seria a consciência. E aí eu encontrei aqui e vou ler para vocês o que é a consciência, né? Por que expansão da consciência?
Consciência é a experiência subjetiva de estar ciente do ambiente e dos próprios pensamentos e sentimentos, sendo um fenômeno complexo que envolve o fundamento do cérebro e a nossa capacidade de perceber e refletir e sentir. Vocês estão de acordo? Consciência, todo mundo, né? Sabe, é a consciência, a minha consciência pesa, a consciência isso. Então, hoje eu vim falar sobre a expansão dessa consciência. De acordo com essa me fugiu, definição aqui que eu acabei de ler para vocês, o que seria a nossa consciência? Vamos parar e pensar no nosso corpo. O que o nosso corpo é? Vocês concordam comigo que o nosso corpo, ele não é nada mais, nada menos do que a proteção da nossa alma e do nosso espírito? O nosso corpo se anima, fala, faz, trabalha, pensa, ajuda, cria, tudo no mundo através do corpo. Mas se não existisse o espírito, a alma, porque dizem que a gente fala alma quando o espírito está encarnado, né? Então vamos chamar de alma ou espírito. Tudo isso seria possível através só com o corpo humano? Não seria, né, gente? Porque nós viemos, nós somos sementes divinas plantadas aqui na Terra para vir ajudar no crescimento do mundo, na evolução do mundo. Então, como se dá essa evolução do mundo? Através da nossa consciência, da nossa alma, que também precisa evoluir. O mundo, ele só está evoluindo porque atrás de nós, da nossa capacidade de saber e de conhecer, já tem gente muito, mas muito mais preparada que veio para mostrar todo esse desenvolvimento que o planeta está sofrendo. O planeta. Porque se nós pararmos, eu acho aqui que todo mundo está sentindo que nós estamos vivendo momentos estranhos. Momentos complicados, momentos que a gente fala assim, gente, mas o que acontece? Ninguém se entende, ninguém mais fala a mesma língua. Antigamente, como dizia meu avô, um fio de barba era minha assinatura de que eu sou correto. Hoje ninguém fala mais a verdade. E você mesmo que esteja falando a verdade, ninguém mais acredita que você fala a verdade. Nós chegamos a esse ponto de não acreditar mais nas coisas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar evoluir como espírito, como alma, para poder prosseguir e entender tudo o que está acontecendo. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: eu não vim destruir a lei. Isso Jesus disse quando ele veio ao mundo. Então vem aqui as 3 revelações. Quais são essas revelações que se deu no mundo naquele momento? No momento bem antes da vinda de Cristo. As 3 revelações, elas são definidas como Moisés, Cristo e o Espiritismo. Por que Moisés, Cristo e o Espiritismo? Deus entendeu que a humanidade, Deus só envia conhecimento para nós, para que nós possamos desenvolver, quando Ele entende que nós estamos prontos para entender. Porque se nós não estivermos prontos para entender o que acontece, Ele não envia nada. Por isso que as coisas vão chegando sempre devagar. Quando você chega e fala assim, nossa, eu não sabia que isso funcionava, é porque você acordou, você está pronta naquele momento para entender determinadas engrenagens da vida, como você está começando, fala assim, nossa, vivi tanto tempo e só agora, né? Então, Deus enviou Moisés
com os 10 mandamentos para que Moisés fizesse Deus ser conhecido. Porque todo mundo naquela época adorava a Deus, mas cada um adorava um Deus. Um era o sol, outro era a lua, outro eram várias estátuas, sacrificavam animais para poder pedir a Deus, para que o seu sacrifício fosse atendido, para que os seus pedidos fossem atendidos, eles sacrificavam os animais. E Deus não é assim, nós já sabemos, nós que estamos aqui nessa casa espírita, já estamos muito mais evoluídos para entender que as coisas não são assim. Então, ele veio com os 10 mandamentos para se fazer conhecido para as pessoas. E quando ele veio para os hebreus e os pagãos, na época de Moisés. Então, o que demonstra isso? Que ele veio tanto para os ricos como para os pobres, vamos dizer. Os ricos, eles naquela época eram muito... E a gente encontra muitos hebreus ainda até hoje, né? Então, vamos dar exemplo daquela época. Eles eram, pomposos, eles eram... Abaixo deles, ninguém existia, todo mundo era escravo. Então, eles vieram para os hebreus para mostrar que a coisa não funcionava daquele jeito, que não era aquele orgulho, aquela pompa, todo aquele materialismo que iam fazer com que eles fossem para o céu um dia, ou merecesse o paraíso, ou coisa melhor quando morresse. Que, como se morrer depois, eles merecessem uma festa, né? E veio para os pagãos para o quê? Para despertar a esperança nessas criaturas tão sofridas, né? Porque elas não tinham o quê? Elas não tinham vontade de viver. O que eu estou fazendo nesse mundo? Eu sou escravo, eu só sirvo. E ainda naquela época servia apanhando, né? Então, a gente vem, aí, passado um tempo, vem Cristo. Aí, o Cristo, ele veio para ensinar a lei de amor. E ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim vim cumpri-la, eu vim para cumpri-la. E além de cumprir, ensinar e completar as leis de Deus com os seus ensinamentos, com o seu amor, com a sua caridade e com as suas ações. Porque Jesus viveu o tempo todo tudo aquilo que ele pregou, né? E aí, vindo Cristo, quando ele teve que ir embora, passou uma porção, ele despertou, né, aquela esperança no povo, principalmente os mais necessitados. Ele despertou aquela esperança que eles não estavam sozinhos, que o sofrimento explicou o que o sofrimento significava, eles passaram a aceitar melhor a vida que eles estavam vivendo, mas quando Jesus teve que partir, no seu último encontro dele com os apóstolos e os seus seguidores, ele falou, eu me vou, mas vocês nunca estarão sozinhos, porque eu rogarei ao Pai, implorarei ao Pai, que lhes envie o Consolador, e eu prometo que, com certeza, ele enviará o Consolador para vocês. Dizendo isso, 1800 e pouco, 1700 e poucos anos depois, o que nós recebemos? O Espiritismo, que era o Consolador prometido. E o Espiritismo, o que ele representa? Senão a ligação da Terra com o céu, vamos dizer assim. No Espiritismo, a gente recebe, né, notícias de como Deus quer que seja conduzido o mundo, do que Jesus deixou escrito, tantos apóstolos escreveram, em cima, com base do que os apóstolos deixaram, dos evangelhos, né, veio então Kardec trazer para nós o Consolador e repetindo, reafirmando e
concretizando o que Jesus tinha prometido para nós. Então, através do Espiritismo, todo mundo que pratica o Espiritismo aqui mesmo, vê que cada dia mais Jesus está mais perto de nós. Ele está mais perto de nós. E falando conosco, através do quê? Através das pessoas, através da família, através da sociedade. E nós estamos vendo tanta coisa acontecendo porque chegou o nosso momento de entender e evoluir para entender mesmo o que está acontecendo no mundo. E quem pode nos dar essa capacidade de entender? O Espiritismo. O Espiritismo, quem merece o mérito do Espiritismo são os espíritos e os médiuns. Porque quando ele veio, foram vários espíritos e os médiuns que coordenadamente começaram a fazer esse trabalho de despertar em todo o planeta. Todo o planeta. Não foi só num lugar onde apareceu. E esse trabalho começou a ser, a se manifestar, os espíritos a se manifestarem através dos médiuns e trazer mensagem para nós. Então, nós não precisamos chegar à conclusão de que hoje, ao estarmos aqui, de termos doutrinas maravilhosas, como Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois tantos médiuns, né, como Eurípides Barçanufo, o próprio Kardec, que escreveu uma porção de obras, né, e depois veio Chico Xavier, Divaldo Franco, e uma porção de médiuns que se destacam por aí afora, nos trazendo palavras de conforto e de aceitação, né? Então, nós precisamos, o Reinaldo abriu, eu abri o Evangelho no acaso hoje, e saiu os trabalhadores da última hora. Gente, somos nós agora nesse momento do mundo. O planeta está passando por uma fase em que nós estamos sendo chamados, se nós vamos seguir Jesus, que é a luz, que foi a luz para nós que veio, e a Deus, que é a luz do mundo, ou se nós vamos seguir os inimigos deles da escuridão. Porque a luz, ela já existia, ela era fraquinha, mas ela era domada pela escuridão. Só que a luz foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje o que se faz pequena é a escuridão. A luz está vindo, e nós é que temos que abrir o nosso coração, estudar, ler, ver relatos de várias pessoas, pessoas mais, né, que a gente sabe que tem aquela potencial de nos explicar, não qualquer argumento que seja apresentado. Nós temos que ir atrás desses estudos para entender o momento que nós estamos vivendo agora. E por quê? Simplesmente porque Deus deu um basta para tudo. As coisas chegaram de tal forma, o acontecimento, a sociedade e tudo que nós vivemos no mundo e nós precisamos, e nós só estamos sentindo revolta, nós estamos ficando cada vez mais descrente. Não, pelo contrário, Deus falou basta, Deus falou chega, agora sim vai ser preciso que tudo fique feio, bagunçado, para que as pessoas procurem seu rumo, saber o que é que elas vão seguir e vão. Então, para quem leu e entende bem sobre a transição planetária, que é exatamente esse momento que nós estamos passando, é a transição planetária, que nós estamos vindo do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E como nós queremos ir para o mundo de regeneração se nós não fazemos nada para nos melhorar? Então, nós temos que fazer, nós temos que estudar, nós temos que procurar o que nós temos dentro de bom dentro de nós e pôr
a serviço de Deus e das pessoas. Nós precisamos aprender a amar incondicionalmente. Não é só quem a gente gosta, é todo mundo, inclusive aqueles que causa arrepio em nós. Não adianta, se eu pensar naquela pessoa, eu não vou conseguir amá-la. Não tem problema, põe ela no bolo, nos irmãos, dos irmãos em Cristo. Eu vou pedir para os meus irmãos em Cristo tudo o que eu quero pedir para mim. É assim que nós vamos acabando com as polêmicas que já não fazem mais parte para essa próxima era e vamos acendendo a nossa consciência para poder merecer ver dias melhores, um mundo melhor. O mundo de regeneração está aí, ele já está aí, mas muitos ainda não conseguem entender e ver. Mas onde que se faz essa transformação do mundo de expiação e prova para regeneração? É dentro de nós, gente. Se cada um de nós não procurar ser melhor, a nossa consciência não for do bem, da luz, nós não vamos mudar o mundo nunca. Porque o mundo só será mudado quando cada pessoa do mundo procurar querer viver junto aos ensinamentos de Deus, de Cristo, e procurar agir como esses ensinamentos. Porque muitas vezes nós ensinamos mais pelos nossos exemplos do que pela nossa fala, né? Então nós temos que ser coerentes com isso. Então, quando a gente diz o seguinte, eu fiz isso, não gostei, minha consciência está pesando muito. A consciência, para quem entende e já está desperto que a consciência é a base de tudo em nós. Ela é o lado bom, ela é o lado ruim. Ela é o nosso céu, ela é o nosso inferno. O que nós tivermos que sofrer, nós vamos sofrer através dela. Nós não precisamos ir para lugar nenhum, porque se nós formos presos por cometermos algum crime, sabemos que somos culpados e nos arrependermos, nós podemos estar lá dentro da cela, ficar 20 anos, mas quem mais vai nos condenar é a nossa consciência. Então, até outro dia eu estava vendo um podcast do Haroldo Dias, eu gosto muito dele, e a pessoa que estava entrevistando o Haroldo falou assim, mas vocês espíritas, dizem que vocês recebem espíritos, e só vem espírito bom, não vem espírito ruim, eu ouço falar tanto de obsessor, que pessoa está obsediada, que ela não é ela mesma, tal. Vocês não têm medo de, dentro desses trabalhos de mediunidade, de receber o demônio? Aí o Haroldo falou assim, olha, primeiro que para nós, demônio não existe. Demônio não existe. Demônio está dentro de nós mesmos. O que nós formos, o que fizermos da nossa vida, nós vamos ter que arcar com a nossa consciência. Aí ele virou e falou assim, vou dar um exemplo, o Haroldo falou. Você, falando em demônio, eu vou te dar um exemplo porque que nós não acreditamos em demônio. Não é aquela coisa que Deus está lá no paraíso e nós vamos para lá, e que o demônio fica lá no inferno com mármore quente, soltando fogo, e que é para lá que nós vamos. Não, não é isso não existe. Aí ele falou assim, uma pessoa ruim, mas ruim mesmo, entra na sua casa, ela amarra a sua mulher, aponta o revólver para você, dá um tiro na perna do teu filho, estupra sua filha na sua frente. Aí eu te pergunto, nós precisamos de demônio? Nós precisamos? São seres humanos como a gente. E o que eles escolheram para a vida deles? Fazer os outros sofrerem. E quanto mais a consciência cresce e nós fizermos as pessoas sofrerem, quem mais vai sofrer somos nós. Então, por isso que eu digo, vamos levantar
Vamos pegar na mão de Jesus. Nós temos tantas coisas lindas e maravilhosas para aprender dentro dos evangelhos, dos livros. Mesmo quem ainda não está pronto para entender os livros difíceis de André Luiz, de Emmanuel, mas tem tantos romances maravilhosos que vocês vão entrar dentro desse romance e vão entender como funciona a lei do amor, como que a lei do retorno, por que você passa por certas coisas, por que você tem que viver certas coisas, por que você acha que você é injustiçado, que você e os outros têm tudo, você não tem nada, por que você acha que tudo acontece com você, porque tudo começa primeiro na mente, depois no coração. Então, se você for uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vibra no negativo, você só vibra na escassez, você só vibra na doença, não tem jeito de um corpo, por mais são que ele seja, aguentar tudo isso. Ninguém aguenta um corpo. Corpo é matéria. Tudo bem, é uma matéria que nós precisamos ir ao médico, sim, cuidar dele, porque nós temos que ter responsabilidade que enquanto a nossa missão espiritual, nós tivermos o tempo para viver aqui na Terra, nós temos que cuidar desse corpo, e com muito amor e com muito carinho, porque ele é o nosso veículo para a evolução, para o aprendizado, para ensinar aquilo que é bom no mundo. Enquanto tem tanta gente ensinando coisas horríveis, nós estamos aqui hoje, ó, cada um saiu da sua casa para vir rezar, para vir ouvir uma palestra e querer o quê? Acrescentar algo a mais em você. Então, todo dia, se você levanta e fala, hoje eu quero ser melhor do que ontem, eu vou tentar e vou conseguir. É positivismo, você às vezes não consegue. Você vai errar mais do que você errou ontem. Mas não tem problema, nós somos humanos e estamos no caminho da aprendizagem e do querer evoluir. Aí a gente volta e faz tudo de novo, aí de repente você dá um salto na sua evolução, que você fala, puxa vida, nossa, agora eu consegui, estou contente, nossa, estou me sentindo bem. Aí você entra naquele estado de graça. Você começa a sentir coisas, o seu coração começa a trazer sentimentos para você que você jamais pensava que fosse capaz de sentir, que eu costumo chamar estado de graça. E uma vez que você aprende a estar nesse estado de graça, quando acontece uma coisinha que vem e tira você desse estado de graça, você não se conforma. Você não quer mais aquilo para você. Fala, isso eu já sei que eu não quero mais para mim, porque ele me tira tranquilidade. Ele me traz sofrimento, eu não quero mais isso. Então você já começou a afastar da sua vida tudo aquilo que não é bom, que não é saudável e que não vai valer de nada para a sua vida, e nem das pessoas ao seu redor. Então você já começou a evoluir, porque você sabe que você já sentiu coisas melhores do que você está voltando a sentir. Então, quando eu digo que a gente precisa ter fé e acreditar que nós somos capazes sim. Porque Jesus dizia que Deus fala, vós sois deuses e poderei fazer o que eu faço ou até mais. E a gente não se desperta para isso, que nós temos a nossa centelha divina aqui dentro e que se nós quisermos, procurarmos ter a cabeça boa, tá sempre lendo, procurando meios de evolução, nós vamos ver que nós somos capazes sim de muita coisa, mas muita coisa que você acha que você não é de jeito nenhum. Então, só não tem fé, gente, aquele que não acredita no tamanho do Pai que tem. Porque Deus não desampara, Jesus nunca desamparou. E se tudo isso que nós estamos passando no momento não é a vontade deles, foi a escolha dos homens que evoluíram
muitos inteligentes, mas evoluíram para o lado errado, para o lado que não é divino. Enquanto a maioria, porque se sofre, é a maioria que quer ir para o lado iluminado da vida, que quer ir para a luz, que a luz já está aqui, ela já está forte. Só falta a gente largar o último restinho do nosso corpo, consciência, mente e tudo que faz parte de nós, sair daquela escuridão e falar assim, agora eu só quero a luz, eu sou luz, eu quero ser luz na vida das pessoas, nem que seja para ouvir, nem que seja para dar um palpitezinho, nem que seja para poder falar um bom dia sorrindo, sabe, poder escutar o outro que precisa falar demais, porque se ele não falar com você que está do lado, desabafar, talvez ele saia daqui e não aguenta a vida e morre lá fora, se mata. E o fato de você ter escutado só, salva uma vida. Então, são essas coisas nobres que nós temos que buscar muito dentro de nós e procurar saber muito de tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, para que a gente possa também fazer da maneira certa, estudar. Nós precisamos muito, o que nós mais precisamos? Nós precisamos orar. E não é oração, não precisa ser oração feita não, viu gente? Que também é válida. Se você fizer com o coração, prestando muita atenção, é válida, porque está escrito, às vezes, tudo que você gostaria de falar com Deus. Mas aquela oração que sai daqui de dentro, ó, você se conecta seu coração com Deus, com o divino, com a fonte, né, que a gente fala. Você conecta, fecha os olhos e deixa seu coração falar aquilo, porque você não precisa pedir nada para Deus. Deus já sabe tudo que você precisa, Deus já sabe tudo que você é, Deus já sabe tudo que você faz. Você às vezes chega para uma pessoa, fala uma coisa para ela, mas você sabe se o que você está falando para ela é realmente sincero ou não, você sabe. E aí é onde a sua consciência vai pegar depois. E Deus está vendo. Você e Deus estão ali, juntinho. Então não adianta mentir, esconder. Fala nada, não tem nada de bom para falar, fala nada. Não se meta em brigas hoje, não se meta em confusões, porque tudo já está muito caótico. Mas isso vai acabar. Isso foi como que diz? Organizado por Deus há muitos anos, e para ser assim. Se os homens não procurassem por si mesmo o bom caminho, ele teria que procurar, se não fosse por amor, seria pela dor. E a vida bate doído. Então é onde nós chega uma hora que você fala o seguinte, não, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso procurar alguém, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero esclarecimento, eu preciso mudar, eu não quero viver isso, eu estou sofrendo demais, eu não aguento tanto mais sofrimento. Mas Deus vai mandar a solução para você de todos os seus problemas, na hora certa. Quando você estiver pronto, quando você tiver conhecimento, quando você estiver mais evoluído para entender que o que você precisa nem sempre é o que você quer. Você está sofrendo, a solução do problema seu já está prontinho, mas por que nós precisamos sofrer e passar por pedaços tristes? Para a gente aprender a crescer na fé. Então, se você parar, aceitar, porque a aceitação é um dos maiores remédios que tem contra qualquer doença, principalmente hoje em dia contra o estresse e a depressão. Aceita. Se você sabe que você está passando por aquilo, é porque você já tinha contraído um compromisso antes de nascer com a espiritualidade de que você passaria por isso. Então lembra que você já tinha feito esse compromisso e você não está sozinha. Porque além de estar nas companhias iluminadas de Cristo, de Deus, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensos, de tudo, nós temos também a proteção da espiritualidade.
que não nos abandona. Então, aí você vai entender que aí você se acalma, de repente acontece uma coisa na sua vida e você diz o seguinte: poxa, meu problema, não é que meu problema está resolvido, olha, e não é da forma como eu queria. Veio de uma forma muito melhor. Por quê? Porque nem tudo que a gente quer, da maneira que a gente quer, é o ideal para a gente. Por isso que Deus nos conhece mais do que ninguém. Então, nós não podemos mentir para nós mesmos, porque nós temos alguém que sabe de toda a nossa vida, e chegou o momento da tão frase falada, separação do joio do trigo. É o momento que nós estamos vivendo, ele é caótico, sim, talvez piore mais um pouquinho, mas com certeza, nós, com a nossa fé, com as nossas orações, com a nossa positividade, com a luz que cresce cada vez mais dentro de nós vamos conseguir salvar todo esse planeta e ir para o mundo de regeneração. Alguns de nós, não sei se vamos viver para saber se estamos no mundo de regeneração. Mas se fizermos tudo do melhor, da melhor forma, nós vamos ter condições, se Deus quiser, de voltar aqui para viver no mundo de regeneração. Porque como Deus já deu um basta, então agora você vai escolher, nesse momento atual que nós estamos vivendo, você quer vir aproveitar uma terra de regeneração e cada vez evoluir mais para ser feliz, então você tem essa oportunidade, senão você vai agora para o mundo do degredo. Você vai para o degredo, porque no nosso universo não existe só planetas como a Terra. É assim de planetas, de mundos diferentes, bons, ruins, melhores, e nós vamos, se nós não, na última hora, Deus ainda vai te escutar. Mas se nós não nos arrependermos e dizer, não, eu vou procurar esse caminho bom porque eu quero, nós somos os trabalhadores da última hora em que Deus vai pegar na sua mão, com carinho, e vai te levar com Ele. Porque essa, vocês podem ter certeza, até por tudo que vocês estão vendo por aí, é a última reencarnação que nós estamos tendo no planeta Terra. É a última. Então, nós vamos voltar aqui? Quem sabe? Depende de nós. Porque se nós não procurarmos a nossa salvação, nós não voltaremos aqui mais. Nós vamos para um mundo igual a Terra está passando, ou muito pior, o que é provável, porque você vai ter que recomeçar muito lá embaixo para aprender tudo que você não fez, que você não aprendeu aqui, teve muitas oportunidades, né? Milhares de anos para aprender, milhares de anos reencarnando e não aprendeu nada. Então você vem, às vezes, no mundo primitivo mesmo, que foi como nós começamos, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Gostaria de falar muito mais, mas no tempo, né? Não é... Já não temos mais tanto tempo. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus, elevando o nosso, fechando os olhos. Vamos abrir o nosso coração. Vamos enxergar uma luz bem forte lá no alto. E deixar que o nosso coração se conecte com essa luz. E vamos apenas dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não quero vos pedir nada nesse momento, eu quero ouvi-lo. Então eu abro meu coração e quero que o Senhor passe para mim, transmita para mim tudo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso e necessito. Porque o Senhor, Pai de todos nós, mais do que ninguém sabe o que nós precisamos. E com o coração cheio de amor, vamos rezar com muita ênfase, com o coração aberto, um Pai Nosso para ressoar lá na espiritualidade,
no universo, abraçando a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, todos aqueles que mais precisam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Que assim seja. Pessoas que estão agitadas, pode se dirigir a salvar. Então vamos agradecer a Deus por mais essa noite, por esse trabalho, vamos agradecer por essa casa, pela presença da equipe espiritual que sempre vem ajudar no trabalho de quarta-feira, presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre o tempo todo conosco, e vamos pedir para que Deus possa olhar por todos nós, começando em cada coração, individualmente, indo em todos os lares, por todas as famílias, por todas as cidades, pelos nossos estados, pelo nosso país e pelo nosso planeta. E que todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que fizeram parte também dessa reunião de hoje, sejam gloriosamente abençoados. E vamos pedir para que Jesus também esteja até os locais, nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nas creches, em tantos lugares carentes, né? Nas pessoas que estão em situação de rua. Vamos pedir por todos os nossos irmãos, para que nós possamos ter sempre a proteção daquele momento, daquele dia, de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Que assim seja. Amém. Amém. Não é. Esse aqui conseguiu? Conseguiu. Isso aí, valeu.